On June 14, 1951, Remington Rand introduces UNIVAC, the prototype large-scale business computer. Their first customer, the United States. Olá, pessoal da internet. Seja muito bem-vindo ao canal Psero. Eu sou o Psero e nesse vídeo eu vou abordar alguns criptídeos que eu achei bem interessante. Bom, primeiro eu queria deixar alguns créditos, principalmente ao canal Semideus, no qual eu me inspirei bastante para fazer esse formato e estilo de vídeo. Ao subreddit Iceberg Brasil, um iceberg específico onde eu encontrei diversos criptídeos. Vou deixar na descrição tudo bonitinho. E a Cryptidia Wiki, um site onde eu encontrei muitas informações dos criptídeos. Mas o que é um criptídeo? Pé grande, Yeti, chupa-cabra, ET de Varginha, minha namorada, monstro do Lago Ness, meu amigo chamado Heitor. O que todos esses seres têm em comum? Todos eles são criptídeos. E o que é ser um criptídeo? Todos eles têm a existência desconhecida. São seres fantasiosos, seres lendários, fantásticos. Em tese, um criptídeo é isso. Um ser que a existência é um mistério. Não se sabe se realmente existe ou é simplesmente um mero fruto da nossa imaginação. Agora com algumas informações um pouco mais técnicas. O termo criptozoologia foi criado pelos cientistas Bernd Hellmans e Ivan Sanderson em 1959. Mas isso não é bem um consenso, já que tem alguns lugares que dizem que foi só o Ivan que criou na década de 1930. Mas ainda assim, o importante é você entender o que é um criptídeo. Eu acho que essa ideia está bem formalizada aí na cabeça de vocês. E com isso em mente, podemos partir para o primeiro criptídeo do vídeo. O macaco de Lois foi avistado pela primeira e única vez em 1917, pelo geologista suíço chamado Francis Delois. Ele e seu grupo estavam na Venezuela em busca de petróleo, até que dois seres avançaram na direção deles. A fêmea acabou sendo baleada e morta, e o macho fugiu para a floresta. Depois disso, eles decidiram tirar uma foto da criatura, afinal ela era bem diferente do que eles estão acostumados. Ela parecia um pouco um macaco, mas não tinha rabo. E tinha entre 1,60 e 1,65, o que era bem alto para os macacos. Enfim, anos se passaram e é 1929. O antropólogo George Montagu está procurando algumas anotações de Francis Delois, até que ele se depara com a fotografia que foi tirada em 1917. Ele fica assustado e curioso e conversa com Francis. Os dois acham que é uma boa ideia postar no jornal, e realmente foi. Porque o jornal ganhou muita, mas muita visita. Se é assim que a gente pode falar, né, naquela época. A foto foi postada em outros jornais também e ficou bem famosa. Tão famosa que chegou nos ouvidos, nos olhos, de Ivan. Sim, o mesmo Ivan que criou a palavra criptozoologia. Ele viu aquela criatura e ficou curioso também. E criou a própria teoria para o que seria esse macaco de Lois. Que para ele, na verdade, era só um macaco-aranha. E são bem parecidos, tão parecidos que a comunidade científica se reuniu depois de alguns anos e chegou na conclusão que realmente o macaco de Lois é só um macaco-aranha, que teve o rabo amputado por algum motivo e é um pouco maior do que o habitual. Mas macacos-aranhas medem entre 60 a 70 centímetros em média, e o macaco de Lois tinha 1,60 e 1,65, 1 metro a mais do que os macacos-aranhas habitualmente têm.
O macaco X, e não tô falando desse macaco X, foi um criptídeo criado no laboratório por um cientista desconhecido. E essa história só vai melhorar, então se preparem. O cientista desconhecido, muitos teorizam que foi o próprio Albert Einstein que criou o macaco X, porque ele não gostava muito de falar sobre o assunto. Bom, o macaco X em questão, ele tinha um olho vermelho, que era de robô, e sua inteligência era muito maior do que macacos normais. Uma das provas, entre aspas, que esse macaco existe é uma planta, um projeto que tinha um X marcado nele. O projeto tinha DNA de orangotango e um DNA desconhecido feito no laboratório. Todos que tiveram contato com esse espécime viram o projeto X e disseram que é muito parecido com o que eles tinham visto, que era um orangotango, que metade do rosto é normal e a outra metade é completamente de metal, um robô. E essa outra parte de metal tem um olho vermelho, que é o olho de um robô. Esse macaco é extremamente perigoso e no papel dele tinha uma mensagem: o impostor está entre nós. Seja lá se esse macaco X for real ou não, fica de curiosidade. Agora vamos sair um pouco dos primatas e vamos para outra espécie de animal. A criatura da ilha de Corfos, ou também conhecido como golfinho grego, foi avistada 2 vezes por turistas na costa da Grécia. Assim que ela foi vista, foi também postada no Twitter a imagem da criatura, obviamente. A imagem é a que tá na tela para vocês e que eu apresentei também antes. Muitas teorias surgiram, dizendo que a foto é uma farsa, o golfinho não existia, que é só um golfinho mutante, ou até mesmo um possível sucessor ou o próprio Ambulocetus, uma espécie que foi extinta há muitos anos atrás. A ponto de curiosidade, só para explicar um pouco melhor, o Ambulocetus era um cetáceo primitivo que podia andar e nadar. Por isso ele é conhecido também como baleia ambulante. Ele vivia onde hoje é o Paquistão, que na época era o Eoceno Inferior, entre 50 a 48 milhões de anos atrás. Ele tinha entre uns 3 metros, mais ou menos, e como dá pra ver na foto, ele caçava. E caçava como um crocodilo hoje em dia. Ele podia andar tanto na terra quanto na água, por isso que era uma baleia ambulante. Ele era enorme e um baita no predador. Ele viveu no período Paleogeno, 48 a 40 milhões de anos atrás. Mas agora voltando um pouco o foco ao golfinho grego. Harvey Robertson estava gravando a água em um passeio com sua família. A água estava com uma cor esquisita, então ele decidiu pegar seu iPhone e começar a gravar ela. O que ele não esperava era que ele ia se deparar com essa criatura completamente nova e diferente. Ele tirou algumas fotos, mas a criatura logo sumiu. Devido à repercussão gerada pelas fotos do Harvey, muitos zoólogos e cientistas foram para a área tentar descobrir o que era esse animal, o tal filho do amor de um hipopótamo e crocodilo. Não chegaram a muitas conclusões, mas o zoólogo Dr. Darren Naish encontrou um pedaço do que parecia ser dessa criatura. Esse pedaço tinha altas concentrações de cloreto de polivinila, um produto muito comum em paralamas de plástico, utilizados para proteger barcos de possíveis danos. Então a teoria se baseia que um navio perdeu esse paralama e ele saiu flutuando mar afora. E chegou nas câmeras desse tal Harvey. E devido à falta de provas e um pedaço que pareça ter vida, fica muito difícil conseguir comprovar a existência desse animal. E como é possível observar nessa imagem, o paralama e o animal são bem parecidos. Mas sonhando um pouquinho, tem algumas ilustrações, como essa que está aqui na tela para vocês, de como seria esse golfinho grego. Bom, por enquanto é isso. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Não se esquece de comentar também os pontos negativos, os pontos positivos, o que eu posso melhorar aqui nas edições, ou até mesmo no jeito de falar, no conteúdo que eu vou melhorar aqui nesse canal para vocês. Se você quiser compartilhar também para que mais pessoas possam conhecer scriptídeos, eu tinha outras ideias de seres que podiam ser incluídos no vídeo, mas eu acho que esse tamanho já está ideal para um primeiro vídeo.
Se quiser comentar alguma ideia de tema que eu posso trazer aqui, mas eu tenho algumas ideias já em mente. Então se esse vídeo sair bem, quem sabe outro vídeo não pode sair, né? Mas de novo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Uma ótima noite, um bom dia, uma boa tarde. Espero vocês no próximo vídeo.